Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem e se cuidando. No último vídeo, começamos a falar sobre planejamento ambiental urbano. Vimos os princípios do planejamento ambiental, os instrumentos para diagnóstico e monitoramento e iniciamos com os exemplos de planejamento ambiental global. Falamos sobre as conferências internacionais. Continuando desse ponto, vamos para mais um exemplo de planejamento ambiental global, os tratados internacionais. Esses tratados servem para que os países se engajem nas questões ambientais que afetam o planeta todo. Vamos ver na figura. Em 1986, em Montreal, no Canadá, foi realizada uma reunião para tratar dos gases que destroem a camada de ozônio, como o CFC. Nesta imagem, vemos o estreitamento da camada de ozônio representada pelas colorações azuis intensas e roxas e lilás. Isso mostra que, de quando o protocolo entrou em vigor em 1989 até 2013, conseguimos frear o aumento do estreitamento do ozônio, mas a camada de ozônio acima da Antártica ainda não se repôs. O ozônio é o responsável por filtrar os raios nocivos do Sol. Então, se essa camada diminui, a radiação consegue atingir a superfície do planeta, provocando sérios danos no DNA, causando alterações genéticas em seres vivos mais sensíveis e câncer de pele nos seres humanos. Em 1989 foi realizado um encontro em Basileia, na Suíça, para tratar sobre resíduos perigosos e sua movimentação. Foi acordado que seria proibida a importação de resíduos sólidos perigosos pelos países que assinaram o acordo. Entretanto, vários países que não fazem parte do acordo recebem resíduos perigosos de outros países, e às vezes a justificativa é a doação. Alguns países europeus enviam a Gana, na África, o chamado lixo eletrônico, que são computadores e outros equipamentos que não servem mais, com a desculpa de serem doação. O que acontece de fato é que esse lixo vai para um lixão, onde até crianças trabalham para retirar os fios de cobre e vender. No Brasil, essa convenção deu origem a 2 decretos, uma resolução do CONAMA e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei nº 12.305, de 2010. Seguindo em nossa linha do tempo, em 1997, a ONU organizou uma reunião no Japão e o Tratado de Kyoto foi assinado pelos países membros. No mapa mundi, vemos em verde os países que ratificaram o protocolo. Em amarelo, o Cazaquistão, que ratificou, mas ainda não conseguiu cumprir suas metas. E em vermelho, os Estados Unidos, que nem ratificaram o protocolo. Alguns países em cinza não assumiram posição no protocolo, mas por questões completamente aceitáveis, como o Afeganistão, Iraque e Somália. Em 2005, esse tratado entrou em vigor e 37 países industrializados e a comunidade europeia se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990, isso até 2012. A segunda fase do tratado, que está em andamento, é reduzir 18% em relação aos níveis de 1990 até o final deste ano, 2020. Em 2000, na Colômbia, foi assinado o Protocolo de Cartagena, que trata sobre biossegurança. Ele entrou em vigor em 2003. No Brasil, o principal reflexo desse tratado foi a instituição da Política Nacional de Biossegurança, a Lei nº 11.105, de 2005. Por essa lei, a manipulação de organismos geneticamente modificados precisam de registro e acompanhamento. É proibida a clonagem humana e a engenharia genética em células humanas. Em 2013, em Genebra, na Suíça, foi assinada a Convenção de Minamata. Esse acordo recebeu esse nome porque trata sobre o uso de mercúrio no mundo e homenageia as vítimas de uma grande intoxicação em massa que ocorreu em Minamata, no Japão, entre os anos de 1954 e 1960. Por fim, temos o Acordo de Paris, assinado em 2015, como nova proposta do Protocolo de Kyoto. O compromisso do Brasil foi de aumentar a utilização de bioenergia, como etanol, e de outras fontes renováveis, como solar e eólica, além de fazer um intenso reflorestamento.
Como exemplo de tratados internacionais, também temos os ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vigoraram de 2000 a 2015, e os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão em vigor desde 2015 até 2030. Como exemplos de planejamento ambiental federal, temos as políticas nacionais, e eu até já citei algumas que seguem algumas tendências internacionais. No slide vemos algumas. Tivemos o Código das Águas em 1934, o Código Florestal em 1965 e em vigor temos a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, que deu origem às demais políticas, como a Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997, a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, o novo Código Florestal de 2012, entre tantos outros. Na esfera estadual, o planejamento ambiental é feito seguindo todas as leis da esfera federal. E aqui no Paraná ainda temos o zoneamento ecológico econômico, o planejamento de recursos hídricos e o ICMS ecológico. O zoneamento ecológico econômico trata do zoneamento urbano e rural e do manejo de unidades de conservação. O planejamento de recursos hídricos é feito pelo enquadramento de corpos d'água por lei estadual e pelos comitês de bacia. E o ICMS ecológico é um pagamento para cidades ou pessoas físicas que protegem nascentes ou unidades de conservação. Na esfera municipal, além de obedecer às leis federais e estaduais, para o planejamento urbano temos o Estatuto da Cidade, o Estudo de Impacto de Vizinhança, o Plano Diretor do Município, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos e os programas de educação ambiental. Vocês perceberam que a educação ambiental permeia toda a discussão sobre planejamento e gestão ambiental? Todos os projetos que envolvem mudança de mentalidade para a preservação do planeta começam com a educação ambiental. É nessa hora que podemos usar a máxima do planejamento: pensar globalmente e agir localmente. Mas agora, para terminar essa aula, vamos ver exemplos práticos de planejamento ambiental de cidades, o que está ao nosso alcance como cidadãos. Zoneamento urbano, redução de ilhas de calor com ilhas de frescor, conservação dos corpos d'água, coleta e disposição de resíduos, suficiência energética, transporte sustentável e produção sustentável, entre outros. Para o zoneamento urbano, devemos observar a topografia do terreno e os ventos predominantes. Os morros, rios e lagos devem ser áreas de preservação ambiental, e a área industrial deve estar além da área residencial, considerando a direção dos ventos, para a poluição não atingir as residências. Aqui, vemos que além de observar os ventos, é sempre interessante uma barreira de área verde em volta da área industrial. A barreira de vegetação também pode funcionar entre grandes avenidas e áreas residenciais para diminuição da poluição e do ruído. Essas áreas verdes chamamos de ilhas de frescor. Para a conservação dos corpos d'água, a tendência atual é a construção de parques lineares, como os que encontramos em Curitiba. Também temos exemplos de desconstrução das cidades para a preservação de rios, como aconteceu em Seul, na Coreia do Sul, com o córrego Cheon e o rio Han. Sobre esse projeto, vocês podem assistir a uma matéria que vou deixar na descrição do vídeo. O rio Tietê também tem um projeto desse, mas acho que ainda pode demorar um pouco para se concretizar. Essa foto mostra como é hoje. E esta projeção mostra como seria. Sobre transporte sustentável, podemos exemplificar com o Grasstran, na Europa, onde o trilho é construído sobre um gramado permeável. Destaco também o carro elétrico do PTI, o Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A usina de Itaipu já usa esse modelo dentro das suas instalações. Transporte sustentável também remete a ciclovias, uma realidade consolidada na Europa que o Brasil vem adotando cada vez mais. Para o gerenciamento de resíduos sólidos, são vários os exemplos, mas destaco aqui o método oficial de tratamento de resíduos perigosos da Noruega,
que já é também usado no Brasil, mas timidamente devido aos custos, o coprocessamento. Vale a pena você pesquisar sobre o assunto. Com relação aos programas de educação ambiental, são inúmeras as iniciativas bem-sucedidas, como essa em Malmo, na Suécia, em que os cidadãos são incentivados a plantarem em suas sacadas. Ou o incentivo às hortas urbanas. E também jardins verticais. Mas sabemos que o programa de educação ambiental mais eficiente e eficaz é o realizado com as crianças. E eu gosto dessa figura que mostra bem como é importante o conhecimento, porque não importa quantos recursos você tem, se você não sabe como usá-los, nunca será suficiente. Interessante essa simples figura, não é? Gente, antes de eu passar a atividade, deixa eu fazer um parênteses no assunto técnico para falar de algo que eu achei incrível esse fim de semana. Eu assisti ao vivo ao lançamento da espaçonave Crew Dragon, da NASA, em parceria com uma empresa privada, a SpaceX. Se vocês não viram, podem achar no YouTube. Na verdade, não tem nada de novo, foi um lançamento de sucesso. Bem diferente da última vez que eu assisti ao vivo a um lançamento da NASA, em 1986, da Challenger, que explodiu 7 minutos depois da decolagem. Eu tinha 11 anos e aquilo ficou gravado na minha memória e eu sonhava várias vezes com aquela explosão. Acho que foi horrível para todos que assistiram. Mas no lançamento deste sábado, com o sucesso da missão, eu tive duas sensações bem contraditórias ao ver a espaçonave subindo. A primeira, que tenho desde a infância, é a admiração pelo ser humano, o único desse planeta capaz de fazer algo que o leve ao espaço, que o tire do planeta. É nessa hora que eu acredito mais do que nunca que o processo de evolução não foi por acaso e coloco Deus no seu devido lugar como um ser onisciente, onipresente e onipotente. Com grande gratidão por ter permitido o aparecimento de um ser vivo com extraordinária capacidade que somos. A minha segunda sensação neste sábado foi meio sombria. Parecia que eu estava vendo o que talvez tenhamos no futuro. A humanidade escapando da Mãe Terra e deixando para trás um planeta destruído, onde não se pode mais viver. E como o único ser vivo capaz de fazer uma espaçonave, o ser humano, como sempre, de forma egoísta, estaria deixando os outros seres vivos à sua sorte. Mas será que é necessário isso? Que o ser humano vá embora para que a Terra volte ao seu estado original? Divagações à parte, vamos para a atividade de hoje. Vocês vão pesquisar na internet exemplos de planejamento ambiental urbano sustentável que as cidades estão adotando, como eu mostrei aqui dos parques lineares, a recuperação de rio, as ciclovias, enfim. Procurem esses exemplos, salvem em PDF e me enviem por e-mail até o dia 3 de julho. No material que eu enviei também tem a descrição dessa atividade, atividade 6, no último slide, ok? Então, finalizo por aqui com o desejo de dias melhores a todos e até o próximo vídeo na próxima semana.